Bom dia, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos hoje para a nossa lição número 5, nossa revista da Escola Dominical. Os irmãos que têm a revista podem acompanhar junto com a gente. E aqueles que não têm podem acompanhar o que nós vamos falar aqui, que nós vamos fazer em toda a leitura da nossa revista da Escola Dominical. Estamos hoje na lição número 5 da nossa revista da CPAD, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição hoje de número 5, ela fala sobre Zorobabel, recomeça a construção do templo. O texto áureo está em Ageu, capítulo 2, verso 10 e o verso de número 18. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e depois o versículo de número 18, que nos diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática nos diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Essa verdade prática, ela tem um tanto quanto de promessa acerca do que Cristo disse, que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. E sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, a igreja, esse corpo, se torna imbatível no cumprimento das tarefas. Ou seja, a igreja, ela sempre seguirá triunfante no seu destino que já foi traçado pelo nosso Deus. A nossa leitura bíblica, nós vamos ver em Esdras capítulo 5, Esdras 5. Vamos ler 3 livros aqui diferentes, tá? Esdras 5, Ageu 1 e Zacarias 4. Vamos aí por partes. Vamos lá? Esdras capítulo 5. Esdras 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizavam aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que o ajudavam. Agora vamos lá para Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, verso 1 e depois o verso 12. Ageu: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 12: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus,
e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Zacarias 4, do 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, A título da gente poder se situar, acompanha agora aqui comigo, a título da gente poder se situar e lembrar também do que nós vimos na lição passada. Nós vimos na lição anterior, na lição número 4, que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo, e eles fizeram um culto de adoração ao Senhor quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas. Mas logo os samaritanos e outros povos da redondeza levantaram-se para impedi-lo de reconstruir o templo e estabelecer em Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscada contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Segundo o comentário bíblico Beacon, eles alugaram conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Parecia que o templo jamais ia ser reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo. Exortar, a título de informação, exortar é o sentido empregado de dar ânimo às pessoas. Exortar é animar, é colocar de pé. Então Deus usa os profetas Ageu e Zacarias para incentivar, exortar o povo a concluir a obra, e depois de mais ou menos 18 anos, a reconstrução do templo foi concluída. Então aqui está o assento, do pano de fundo, para a gente entender a nossa lição de hoje, número 5, que fala sobre a construção do templo. Tá? A introdução da revista diz o seguinte: nessa lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ou seja, depois de um período em que a obra tinha ficado parada, a construção ou a reconstrução do templo estava parada, Deus envia 2 profetas com o intuito de ajudar o povo, incentivar o povo, exortar o povo, trazer um novo ânimo para o povo, para que o templo pudesse ser reconstruído. Ponto número 1.
Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois Zacarias. Não vieram atendendo a convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Ou seja, se a gente olhar na Antiga Aliança, os profetas muitas vezes eram consultados. Os próprios reis chamavam os profetas para querer saber como se daria em uma batalha, se eles iriam vencer ou não. Buscavam os profetas como alguém que fosse o intermediário da sua busca até Deus. Profetas eram aqueles canais por onde Deus falava ao seu povo. E por muitas vezes aconteceu isso na Antiga Aliança. Só que nesse momento da história, os profetas não foram atendendo nenhum convite de lideranças, nenhum convite de reis, nenhum convite de ninguém. Eles foram aqui amando no Deus dos céus. Ou seja, não havia nenhum convite humano. Eles foram através de uma ordem divina para levar o povo a se levantar, a ter a esperança, a ter a coragem, a ter a fé, incentivando, animando o povo para que pudesse concluir a obra da reconstrução do templo. Eles chegam de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com 2 líderes e também com o povo judeu. Então vamos lá. Esse ponto de número 1, nós temos aqui Deus levantando 2 profetas. E esses profetas vão ali amando de Deus, carregando uma mensagem de Deus. E eles vão e falam com Zorobabel, que é o líder político, falam com Josué, que é o sumo sacerdote e o líder espiritual do povo, e fala também com o povo. Vamos lá. Primeiro, eles vão lá e falam com Zorobabel. Zorobabel é um líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da influência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. E por vezes não é assim que acontece também com cada um de nós. Às vezes a gente está realizando alguma obra e por vezes vem o desânimo, vem aquele sentimento de que a gente não vai conseguir, de que parece que as coisas não estão dando certo, não está fluindo, não está evoluindo, a gente parece que está nadando, ele não está saindo do lugar, ou alguma investida de o inimigo levantando pessoas para nos desanimar, e a gente deixa que isso chegue no nosso coração e a gente desanima. E por vez e outra, o que Deus faz? Ele manda o socorro bem presente na hora da angústia. Não é assim que acontece conosco? Ele vem ao nosso auxílio, ele manda mensagem de encorajamento, ele diz para mim, ele diz para você, que ainda há muito caminho para ser percorrido, né? Há uma estrada muito longa ainda, que a obra ainda não acabou, que ele conta comigo, conta com você, para realizar aquilo que ele chamou a você para ser feito. Então nós não podemos nos desviar nem para a direita e também nem para a esquerda. Não temas, porque eu sou contigo. São mensagens de encorajamento que há tempos e há tempos se faz necessário Deus manifestar dessa forma para nos incentivar a caminhar mais na presença dele. E assim aconteceu. Não foi diferente com Zorobabel. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas
simbolizando a obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava em cima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Esse registro está lá em Zacarias capítulo 4. E também no versículo 1, vai até o versículo de número 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Às vezes a gente usa esse versículo fora do contexto, né? Porque nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eles estavam empenhados à reconstrução do templo. Os inimigos, os adversários se levantaram, mandaram cartas e disseram que eles estavam ali se levantando, reconstruindo, e eles pararam. Zorobabel ficou desanimado e parou a reconstrução. E Deus, através de uma visão a Zacarias, mostra que usaria do seu poder para concluir aquilo que ele chamou a Zorobabel. É por isso que o texto bíblico vai dizer o seguinte: Zorobabel, não precisa ficar desanimado. Os adversários estão te perseguindo. Pode ter a certeza da seguinte coisa: não é pela força, não vai ser pelo teu braço e nem vai ser pela violência, mas vai ser pelo meu Espírito. Vocês não vão precisar guerrear contra os teus adversários para reconstruir o templo. Não precisa fazer força nenhuma, não precisa utilizar violência nenhuma. Será pela atuação do meu Espírito. É nesse contexto que o versículo está inserido. Não precisa fazer guerra contra ninguém, Zorobabel. Eu vou agir em todas as circunstâncias e o meu nome será glorificado na vida de vocês. As dificuldades que pareciam enormes diante de Zorobabel, olha lá o que diz lá em Zacarias, né? Capítulo 4, que foi a leitura que nós fizemos, a leitura bíblica em classe. Zacarias capítulo 4. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o verso 7 continua: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Ou seja, quem é essa dificuldade que aos olhos de Zorobabel é uma montanha muito grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações: graça, graça a ela. E as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. No alicerce, Zorobabel estava lá. E Zorobabel, pode ficar descansado, que ao término da casa tu também estará concluindo ela. Tudo isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor dos Exércitos e que eu estou enviando vocês. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqui está, diante daqueles grandes montes que estavam diante de Zorobabel, iriam se tornar uma campina. E Deus garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Deus levanta 2 profetas
Ageu e Zacarias para incentivar, para exortar o povo, para que eles pudessem concluírem o templo, a reconstrução do templo. E esses dois profetas chegam, falam com Zorobabel. Zorobabel era aquele líder político que tinha grande influência, e Deus precisava animar Zorobabel. Deus trabalha, Deus é sábio, Ele sabe onde trabalha, e Ele coloca pessoas aonde Ele quer, e Ele vê que determinada pessoa está naquela função, que contribuirá para a sua obra e está desanimado, Ele vai lá, levanta o profeta para animar, porque esse era um grande canal, Zorobabel, o canal de comunicação do povo com o rei, e ele precisa animar esse canal, para que esse canal esteja animado, incentivado, animado no ânimo, e assim ele pudesse obedecer essa função de ser aquele canal entre o povo e o rei. Ele anima Zorobabel. E depois de ele animar Zorobabel, ele precisa animar também o líder religioso. Ele precisa animar Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, que tinha uma função extraordinária. O líder Josué, esse sumo sacerdote, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. O texto bíblico não fala o motivo desse vestido sujo, né? A mensagem de Deus para ele foi perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Ou seja, Deus agora anima o sacerdote através dos profetas, dizendo o seguinte: os teus vestidos estavam sujos. A mensagem agora para você é o seguinte: eu passei de você, ou eu perdoei a sua iniquidade, e mais do que isso, eu troquei os seus vestidos. Eu estou te dando agora vestes novas. A veste estava suja pela iniquidade, por um pecado, por um erro, por uma falha. E agora Deus fala para ele: agora eu estou trocando as tuas vestes. Ela não vai estar mais suja. As tuas vestes agora foi trocada por umas vestes novas e limpas. E sobre a tua cabeça eu estou colocando agora uma mitra também limpa. A vestimenta do sacerdote simbolizava a santificação, esse processo de separação de uma vida para com Deus. Quando ele estava dentro da sua função sacerdotal, ele teria que ser um homem separado do pecado. As vestes brancas eram o símbolo de que ele estava totalmente separado para Deus. Ou seja, Deus agora levanta o profeta para dizer o seguinte: agora o seu pecado foi perdoado, agora a restauração para a tua vida, agora se coloca de pé e começa novamente a exercer a tua função de sacerdote e de líder espiritual do povo. É uma posição importantíssima, porque fazia o povo se voltar para Deus, intercedia pelo povo diante de Deus,
O sacerdote oferecia os sacrifícios, as ofertas do povo a Deus. E um sacerdócio corrompido, um sacerdócio manchado pelo pecado, um sacerdócio com sua vida envolto na lama da iniquidade, de pecados, ele estava deixando de cumprir o seu ofício, que teria que estar constantemente em santidade diante de Deus. Deus precisa animar esse sacerdote, precisa perdoar esse sacerdote, precisa restaurar esse sacerdote, para que esse sacerdote estivesse de pé, exercendo a sua função diante do povo. E os profetas que são levantados por Deus, Ageu e Zacarias, vai a Zorobabel, líder político, vai em Josué, o sacerdote, líder espiritual do povo, e vai também para o povo. Os profetas atacam nas três frentes, bem assim dizendo. Falam com o líder político, falam com o líder espiritual e falam também com o povo. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Foi aquilo que eu falei na aula passada. A reconstrução do templo, Ageu se levanta e fala com o povo, porque o povo agora tinha se virado as costas para as coisas espirituais e estavam só pensando nas coisas materiais, na construção das suas belas casas, na sua vida material, e se virou as costas para a vida espiritual, aonde o templo era algo importantíssimo para o povo judeu, aonde o culto era restaurado, aonde o momento da oferta e dos sacrifícios eram feitos, aonde a devoção e a sua vida espiritual eram ali praticadas. Então, quando eles se voltam para a sua vida particular e para a sua vida material e deixam de contribuir com as coisas espirituais, aí eles começam a passar por algumas dificuldades na sua própria vida. E a mensagem de Deus se manifestou dessa forma, através do profeta Ageu, mostrando que os prejuízos materiais que eles haviam sofrido eram consequências dessa omissão que eles tinham feito em relação à reconstrução do templo, frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu, capítulo 1, verso 6 e verso 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Parece que isso não mudou, Tem pessoas que só buscam e fazem de Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica, só busca Deus para as coisas materiais. Eu vou porque Deus vai me dar, eu vou porque eu quero ter uma porta de emprego, eu vou para Deus me dar uma casa, eu vou fazer isso, eu vou contribuir porque Deus vai abrir as portas. Não, a gente faz, a gente busca, a gente cultua, nós entregamos as nossas ofertas, nós nos dedicamos, tudo isso em devoção voluntária a Deus. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Em outras palavras, mude a sua atitude. Pare de olhar para a vida material somente. Porque o homem, e principalmente vocês que têm uma relação comigo, não é uma relação material,
é uma relação espiritual. Isso para nós é sugestivo dizer isso. A nossa relação com Deus não é uma relação material. A nossa relação com Deus é uma relação espiritual. É bem verdade que nós precisamos do pão nosso de cada dia. E Deus sabe disso. Ele nos abençoa. Ele abre porta. Ele nos dá bênção. Ele nos dá bens materiais, sim. Mas isso não é como fruto da minha busca prioritária. Isso é consequência. E isso advém das mãos de Deus como dádiva para as nossas vidas. A prioridade nossa é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. A prioridade nossa é ter uma vida espiritual com Deus. A prioridade nossa é nos entregar voluntariamente a Deus por uma busca espiritual, para o crescimento espiritual da nossa própria existência aqui nesse mundo e do nosso relacionamento para com Ele. Vamos lá? O resultado da mensagem dos profetas, ponto 2. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os 2 líderes criaram coragem, e o povo também. Olha como Deus usa 2 pessoas, 2 profetas, para transformar a realidade de um povo. 2 pessoas sendo usadas por Deus, carregando uma mensagem de Deus, como profetas de Deus, como mensageiros de Deus, onde eles eram um canal, um instrumento onde Deus falava para o seu povo. 2 homens conseguem mudar uma realidade que estava estagnada, paralisada, amedrontada, desanimada, em consequência da oposição dos inimigos em relação à construção do templo. Assim, os 2 líderes criaram coragem, o povo também. Foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa, conforme está em Esdras capítulo 5. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Vamos ler esse texto em Esdras capítulo 5? Olha que texto interessante, né? Vale a pena a gente ler. Esdras capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5 todo. Esdras, Antigo Testamento, depois de Crônicas. Esdras, capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos ordenou para edificares esta casa e restaurares este muro? Então assim dissemos: e quais são o nome dos homens
construíram este edifício. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não o impediram, até que o negócio veio a Dário. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador da lei do Rio, com Setarbonai e os seus companheiros, os afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira já está posto sobre as paredes. E essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurares este muro? Demais dito, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que pudéssemos escrever o nome dos homens, que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, e ele, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Olha aí o que aconteceu, né? Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus escrivãos verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feito a verificação nos registros do édito do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução
do templo, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus está atuando na causa, não existe oposição de homem que fique na frente. Quando Deus abre porta, Ele abre mesmo. Você não precisa botar força lá não, Ele vai abrir. Não precisa usar influência nenhuma, Ele vai fazer. Não é por força e nem por violência. Zorobabel, fica tranquilo. Sou eu que estou na frente dessa construção. Eu vou mover os corações. Antes disso tudo acontecer, eu já tinha movido o coração do rei Ciro. 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa, está escrito lá em Esdras 6:15, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado resultado glorioso. Toda honra e toda glória seja somente ao Senhor. Aquilo que começou lá no rei Ciro continuou até a conclusão do templo. Aquele impulso, aquele despertamento, aquele desejo, aquela vontade, ela continuou. Surgiu em Ciro, veio em Zorobabel, veio na liderança espiritual, veio no povo, regressaram para a sua cidade, na reconstrução do templo, estavam lá, colocaram alicerces, veio os inimigos, eles desanimam, Deus levanta o profeta, anima novamente, coloca o ânimo para cima, vamos para cima, porque nós estamos fazendo uma grande obra. E a construção terminou para a glória de Deus. Começou e terminou. Porque quando Deus faz, Ele faz mesmo. Faz mesmo. 2. Agora vamos entrar aqui no ministério profético. Uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Ponto 1. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos do Antigo Testamento, vamos mencionar apenas 2. O comentarista ele lista aqui 2 eventos ou 2 manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento em relação ao ministério dos profetas. Com Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual.
com a sua vara fazia grandes maravilhas. Operações sobrenaturais através do ministério do profeta. Moisés era um profeta. Lembra do caso lá no Egito? Ele joga a vara e a vara se transforma na serpente, lembra lá? Ele pega pela cauda e se transforma na vara novamente. Manifestações sobrenaturais do poder de Deus para demonstrar o seu poder em meio aos deuses do Egito. Deus manifestando a sua glória, a sua atuação sobrenatural através do profeta Moisés. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. Além de outros, o ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 2 profetas sendo usados de forma extraordinária, Moisés e agora Elias. Naquele grande desafio com os profetas de Baal desceram, onde ele desafia, Deus responde com fogo, e o povo que estava cocheando em 2 pensamentos, adorando a Deus e a Baal na idolatria, reconhece que só o Senhor é Deus, através do ministério do profeta Elias. Abra-se um grande parênteses, entendendo que essas atuações foram específicas na vida de Moisés e de Elias. Não há nada que embase para os dias de hoje a gente fazer como esses homens fizeram. Pegar uma vara e dizer: aqui, ó, ela vai se transformar numa serpente. Ou botar ali um sacrifício e dizer: Senhor, manda agora fogo do céu. Nada disso. Estamos em outro momento da história do reino de Deus, agora, nesse momento do Novo Testamento. Não existe uma atuação nessa finalidade para esse propósito. Foi específico, no momento específico, numa hora específica, na vida de pessoas específicas. Nós não podemos pegar aquilo que foi específico e querer fazer uma doutrina para todo mundo seguir e ir atrás de algo que foi específico na vida de pessoas lá do Antigo Testamento. Isso é muito perigoso. 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, conhecido por Deus com muitos dons, escreveu para evangelista Timóteo, representante da 2ª geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1,6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores
dons. 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Os dons são dádivas de Deus para a sua igreja, equiparando a sua igreja para o serviço e a edificação comunitária. Ponto 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. O profeta, ele exercia essa função ministerial determinada por Deus. Primeiro, profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ou seja, o profeta é o canal onde Deus falava. Deus falava ao profeta e o profeta comunicava ao povo a mensagem de Deus. Além de transmitir a mensagem de Deus, o profeta do Antigo Testamento, ele era consultado pelo povo, acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Ou seja, o povo ia até o profeta buscando também sobre assuntos espirituais e buscando também sobre as coisas materiais que estavam lhe acontecendo. Em Ezequiel capítulo 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Foram até o profeta, buscando algo de Deus, e Deus falou que eu não vou responder, porque vocês estão contaminados, estão cheios de abominações, e eu não vou dar resposta para vocês. 1 Samuel 9, 6 ao 7. O profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que lhe haviam perdido. 1 Reis 14, 2 e 3. Está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Vemos no Antigo Testamento, o profeta, entendam bem isso aqui, no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Deus falava pelo profeta, os profetas comunicavam a mensagem de Deus, e os profetas, alguém pensa que profeta só para prever o futuro. Enganado. Profeta não só previa o futuro. Profeta trazia mensagens de arrependimento para o povo. O próprio Elias, que nós acabamos de falar aqui, Elias exortou o povo, tentando animar o povo, para que eles se voltassem para Deus. Então a mensagem dos profetas continham arrependimento, humilhação, quebrantamento, previsão também de coisas futurísticas. Tudo isso está envolto dentro da mensagem que Deus dá aos profetas. E o povo também vinha aos profetas lhe perguntando acerca
da vontade de Deus, de coisas espirituais, sobre as coisas materiais. Então o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Era uma espécie de mediação. Agora vamos ver o profeta na dispensação do Novo Testamento. Isso que eu estou falando é o profeta no Antigo Testamento. Agora vamos ver o profeta no Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Segundo a Bíblia Pentecostal, que fala sobre os dons espirituais, na página 1757, fala sobre o dom de profecia. Eu vou ler na íntegra o que a Bíblia Pentecostal fala sobre o dom de profecia. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada. Aqui está falando sobre o 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, o verso de número 10. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do Espírito Santo, da profecia como dom ministerial na igreja, mencionada em Efésios capítulo 4, verso 11. Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas para alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas. Como manifestação. Note que aqui a Bíblia Pentecostal, ela distingue, né, o profeta e o dom de profecia. O profeta como dom ministerial, ela diz que esse dom é concedido a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas. Dá-se a entender que seria a pregação do Evangelho. Alguém pregando a palavra como profeta. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Quanto à profecia, como manifestação do Espírito, observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado. Como dom, a Bíblia Pentecostal faz distinção do profeta e o dom de profecia. O profeta como alguém que prega a palavra, que recebe o impulso do Espírito Santo para trazer mensagens diferentes do mestre. O mestre é alguém que prega também, mas ele vai lá, pesquisa, se prepara. O profeta se levanta, impulsionado pelo Espírito Santo, para pregar dentro da revelação bíblica. Como dom, a Bíblia Pentecostal, ela diz que como dom, esse dom capacita o crente a transmitir uma palavra
diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o povo à retidão, à fidelidade e à paciência. A mensagem profética pode desmascarar a condição de uma pessoa, ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Deve ser autêntica e deve ter um conteúdo. Significa que a profecia tem que estar enquadrada dentro da palavra de Deus. Ela deverá enquadrar-se na palavra de Deus, contribuir para a santidade da vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através dos profetas. O que nós lemos dos profetas, onde o povo buscava uma orientação espiritual e material, foi dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia Pentecostal está dizendo que não há no Novo Testamento nenhum texto bíblico que apoie alguém buscando os profetas para buscar revelação ou orientação. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes há muita confusão, né, acerca das profecias. Então, essas orientações aqui, eu sigo aqui, trouxe até minha Bíblia velhinha, quando me converti, a capa dela já foi até para o espaço, né, da Bíblia Pentecostal, mas que serve aqui de uma orientação boa para a igreja, né? Vamos lá. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa que tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Vou exemplificar para você. Como eu vou pregar, eu vou lá e pesquiso, vou em comentários bíblicos, vou entender aqui o contexto da passagem, o que estava querendo dizer, vou reter o que tem aquela passagem, o que ela falou para os seus leitores originais, o que ela pode falar para nós hoje e aplicar na vida da igreja. Isso, quem faz isso é o mestre. O mestre vem para o púlpito para pregar a palavra, e ele pode ser usado como dom de profeta também. Em que sentido? No sentido do Espírito Santo
inspirar ele a falar algo que às vezes ele olhou o texto, pesquisou, mas o texto ali não comunicou com ele. E o Espírito Santo traz aquela inspiração e ele fala algo que não estava até dentro do esboço dele, mas que está de acordo com a palavra de Deus, e vai falar algo específico, e isso vai tocar o coração de alguém, vai edificar a igreja, e vai ocorrer uma edificação mútua da igreja. Então, a pregação, ela pode ocorrer isso. Na transmissão da mensagem, da pregação, o dom de profeta pode vir sobre algumas pessoas e que Deus equipara com esse dom. Vamos lá. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, o Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo, transmitindo-lhes a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Já viram pessoas indo consultar profeta? Ora aqui por mim, vê o que Deus vai falar para mim, irmão. Eu sei que tu é profeta. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Quer saber da tua vida espiritual? Quer saber da tua vida material? Dobra teu joelho e fala com Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus pode levantar alguém e entregar uma mensagem? Pode. Mas nós temos livre acesso agora a Deus. Não estamos sob o antigo pacto. Deus agora enviou seu Filho, e Ele é o mediador entre Deus e os homens. Temos a oportunidade de falar com Jesus nossas dores, nossas lutas, nossos momentos de fraquezas, aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, e colocamos tudo isso em oração aos pés de Jesus, e Ele ouve a nossa oração. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza. Como casamento. Ora por mim, irmão, eu vou casar com a fulaninha ou com o fulaninho? Ora por mim, irmão, eu sei que tem o dom de profecia. Devo viajar ou não viajar? Devo comprar o carro ou não comprar? Devo vender minha casa
ou não? Compra essa casa ou não? Vou ler o que o comentarista da revista está falando. Estou lendo aqui a revista, hein? É um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc. Fica nesse caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Deus não falou. E às vezes a pessoa que possui o dom de profecia é instigada por alguém e ela diz assim: o Senhor está dizendo que é para você fazer isso. Só que o Senhor não falou nada disso. É fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Temos que ter muito cuidado. Tem igrejas que são dirigidas por profecias. Tem líderes que só tomam decisões quando o profeta fala. Usando aqui o termo, relacionado àquele que tem o dom de profecia. Nós precisamos ter uma cautela muito grande acerca do que acontece com esse dom. É Deus quem levanta, é Deus quem fala. Uma profecia não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Se é profecia, a pessoa tem que fazer na proporção da fé. O que é isso, proporção da fé? É quanto mais fé eu tenho, mais eu vou profetizar? Não. Proporção da fé é o conjunto doutrinário. Se eu profetizo, a pessoa tem que profetizar dentro do corpo doutrinário da palavra de Deus. Não pode estar em desacordo com a mensagem. Eu não vou atrás de profecia. Se Deus quiser falar comigo, Ele fala comigo através da sua palavra. E se Ele quiser usar alguém de uma forma extraordinária, Ele pode usar também. Mas eu que conheço a palavra, você que conhece a palavra, nós não podemos ir atrás. A gente é novo na fé, a gente vai, Mas quando você começa a aprender, a amadurecer, você sabe que isso não está de acordo com as Escrituras. Então tomemos cuidado, que a gente pode ficar na mão de pessoas fraudulentas, impostoras, manipulativas, que tentam manipular e ganhar lucro com a persuasão e com o controle subjetivo da mente das pessoas. É hora de a gente ter mais discernimento, da gente se aplicar mais à palavra de Deus. E que Deus nos abençoe nessa manhã, que o Senhor possa nos animar, nos colocar de pé a cada dia para realizar o seu propósito e a sua obra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração?
Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir a Ti, Senhor, força do Teu Espírito, Senhor, para continuarmos fazendo a Tua obra, segundo o poder que opera em nós do Teu Espírito, Senhor. Por vezes nos encontramos desencorajados, Senhor, abatidos, mas o Senhor envia, Senhor, mensagens para poder nos confortar, nos animar e nos colocar de pé. Pai querido, que o Senhor possa nos animar o nosso ânimo, renovar as nossas forças e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Se estamos realizando algo para o Senhor, nós temos a certeza absoluta que não é por força e nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Quando o Senhor atua concernente à Tua vontade, o Teu querer em relação à Tua obra, Senhor, Tu faz tudo o que lhe apraz, Tu toca em corações, Tu muda estruturas, Pai querido, Tu muda sentimentos, desejos e Tu abre porta onde não tem porta, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai querido, aquilo que seja para nós em relação ao serviço a Ti, Senhor, talvez estejamos olhando como um monte muito alto, ó Deus, mas nós temos a certeza que se tornará em uma planície, Senhor, e iremos avançar, fazendo a Tua obra, o Teu querer, Senhor, porque somos Teus filhos, Teus servos, e estamos trabalhando para o Teu reino. Ó Deus eterno, Pai querido, o Senhor quando impulsiona, o Senhor quando traz o despertamento, o Senhor quando move, Senhor, para realizar determinado projeto, nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor começa e o Senhor conclui para a glória do Teu nome, Deus. Pai querido, dentro desse processo, manifestações vão acontecendo, Senhor. Nós temos a certeza disso, que o Senhor, Pai querido, manifesta a Tua glória em cada momento da nossa vida, em cada circunstância da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, seja conosco, Senhor. Pai eterno e bondoso, Tu pode levantar pessoas, Tu pode, Pai querido, através da Tua palavra, aplicar a Tua palavra aos nossos corações, ao ouvirmos uma mensagem e entendermos, Senhor, que estamos dentro do Teu propósito, do Teu querer e que não podemos fugir disso. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ó Deus, nos ajuda, nos orienta, nos direciona, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor nos anima, o Senhor nos renova, e que essa manhã seja uma manhã de renovação espiritual, seja uma manhã, Senhor, que possamos nos colocar de pé diante da Tua presença, e que Teu Espírito Santo possa compungir, animar, renovar nossas forças, e que possamos sair daqui dessa manhã diferentes pelo poder, pelo mover, pela orientação, pelo sacudir do Teu Espírito Santo em nós. Seja uma manhã de renovo espiritual, seja uma manhã, Senhor, de cadeias quebradas, de cadeias do medo quebradas, de cadeias do desânimo quebradas, de cadeias de toda oposição quebradas, que possamos romper nessa manhã pelo poder, pela ousadia, pela intrepidez, pela orientação, pelo sacudir, pelo mover do Teu Espírito em nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Não deixa sair do Teu querer e da Tua vontade, ó Deus. Ainda que entramos aqui nessa manhã desanimados, Senhor, o Teu Espírito pode renovar as nossas vidas. O Teu Espírito pode renovar as nossas forças. O Teu Espírito possa agora nos convencer do pecado, Pai querido, perdoar nossos pecados, limpar as nossas vestes, tirar as vestes sujas,
dar umas vestes novas e a gente largar o pecado e seguir em frente na tua presença, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, ó Deus. Espírito Santo que habita em nós, que está conosco todos os dias. Espírito Consolador, Espírito Vivificador, Espírito pelo qual nós nos movemos, existimos, estamos de pé, que penetra todas as coisas, que entra na divisão da alma e do espírito humano, que sonda mentes e corações, que penetra todas as coisas no mais profundo do nosso interior. Renova nossas forças, Espírito Santo. Nos coloca de pé, mais uma vez na tua presença. Nos dá força para continuar, porque a obra ainda é muito grande. Há muito caminho ainda para ser percorrido. Não acabou. Não acabou. A mensagem do adversário é dizer que acabou, mas não acabou. Ainda temos um longo caminho, uma longa caminhada para seguir em frente. Ainda temos da tua parte, estamos sendo alimentados pela tua palavra nessa manhã. Estamos sendo alimentados com o pão fresco que desce do céu. Estamos sendo alimentados com a tua palavra, que é alimento espiritual para a nossa vida. Estamos sendo alimentados, estamos sendo saciados pela tua presença nesta manhã. E não queremos sair da mesma maneira que entramos, Senhor. Aviva, renova, ó Pai querido, muda nessa manhã a realidade espiritual da nossa existência.